Vamos falar agora sobre o caso da mulher que foi apedrejada no meio da rua. Ela está se recuperando na UTI. O principal suspeito é o ex-namorado, que não aceitava o fim do relacionamento. E nessa confusão aí, sobrou também para a cunhada da mulher. Ela foi morta a facadas. A mãe da auxiliar de serviços gerais, que foi apedrejada no meio da rua, no bairro Ataíde, em Vila Velha, conta o que a filha relatou sobre o crime. Ela tinha deixado a cunhada dormindo em casa e tinha ido para a padaria comprar um cigarro. Aí quando passou, ele estava sentado de frente à padaria. Aí quando ela desceu para baixo, ele já estava cercando ela cá embaixo. Aí ele nem saía, a menina estava deitada e ninguém sabia. Aí ela pegou e falou assim, aí um rapaz segurou pro cabelo puxou e falou, rapaz, você tá fazendo de doido? Ele falou assim, não tá fazendo de doido não, quero conversar com você. Ele falou, não vou não. Quando foi isso, puxou ela, aí começou a dar pedrada nela, jogaram no chão e falou assim, ela tá viva ainda. Aí ele pegou e meteu a pedra em cima da cabeça dela. Aí ela se fingiu de morta mesmo para não morrer. Segundo testemunhas, no domingo, o ex-companheiro da auxiliar de serviços gerais, um homem de 36 anos, e um comparsa dele teriam ido à casa da mulher para matá-la. Na residência, a cunhada dela, Vanessa Castilho, acabou assassinada a facadas. Em seguida, a auxiliar foi encontrada pelos dois homens enquanto caminhava na rua de casa e acabou apedrejada. Aí falaram assim, ó, sua filha está caída aqui. Aí eu peguei e falei assim, eu não acredito que meu filho já foi há 4 anos, vai minha filha também. A mulher que sobreviveu está internada no Hospital São Lucas, em estado grave. A família afirma que a mulher apedrejada manteve um relacionamento com o principal suspeito do crime durante alguns meses, mas há 3 eles haviam se separado, só que ele não aceitava a decisão. Falaram lá que disse que já está planejando a morte dela já há 3 meses. Mas eu não sei. Disse que ia matar ela. Já estava planejando a morte dela já há 3 meses. Eu vou matar essa menina, O suspeito e o comparsa fugiram. A família tem medo e espera que a polícia consiga prendê-los. Eu tenho medo até pela minha vida. Porque o cara é populista, frio e perigoso. Não é por menos, né? É de assustar mesmo. E olha, esse é um caso que aconteceu. Tem outros exemplos também de violência contra as mulheres que já eu vou te mostrar. Deixa eu só te apresentar aqui a minha convidada de hoje no estúdio. É a defensora pública Maria Gabriela Agapito. A Defensoria, a gente lançou há poucos dias a Coordenação de Proteção e Defesa das Mulheres, que vai atender quem for vítima, e não é só em caso de violência doméstica, não, que é esse praticada pelo companheiro ou ex-companheiro. Boa tarde, doutora Maria Gabriela. Muito obrigada pela presença aqui hoje. Eu que agradeço, queria dar uma boa tarde também às suas telespectadoras, né? Um tema tão sensível, né? Que a gente tem que estar aqui presente para abordar, para informar. Não dá para a gente fechar os olhos e achar que isso está mudando, que está diminuindo, porque a gente vê essa violência acontecer. Nesse caso, mais uma vez, uma violência que entra no doméstica, né? É o ex-companheiro, não aceita o fim do relacionamento e parte para agressão física, matou. A suspeita, segundo a polícia, tá, gente? Ele é o principal suspeito, inclusive, matou a cunhada da ex dele. Você vê que é uma violência, assim, que abala, assim, a família, abala a mulher, principalmente, claro, que é direcionada a ela, e abala toda a sociedade, né? A gente já está, assim, cansada, né, de ver esses relatos tão violentos, assim, tão brutais. E é nesse sentido, assim, que a Defensoria Pública, né, na última quinta-feira, criou a Coordenação de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres. O que significa essa coordenação? De que forma ela está atuando? Juliana, essa coordenação foi criada justamente por esse anseio da gente ter um trabalho assim direcionado, estratégico para as mulheres, e assim, não só em situação de violência doméstica, mas a gente fala em violência de gênero, aquela violência direcionada à mulher pelo simples fato dela ser mulher. E aí o que a gente vai fazer? Vai congregar assim, esforços, né? Vários órgãos e setores da Defensoria já tratavam do enfrentamento da violência contra a mulher, e agora a gente vai ter um direcionamento. Nós criamos ano passado o NUDEM, que é o Núcleo de Defesa dos Direitos das Mulheres, né? Que faz um atendimento especializado para a mulher, né? Na situação de violência de gênero, e não só abordando o aspecto da violência, né? Não é só tratando, por exemplo, de medida
protetiva, né, tratando todo o que envolve aquela situação, toda a vulnerabilidade da mulher. Que, por exemplo, uma mulher em situação de violência de gênero, ela tem que definir a guarda dos filhos dela, ela tem que se divorciar. Então, são medidas assim que o núcleo especializado atende, né? Fora isso, criamos uma comissão, né, de estudos defensoriais voltada para o enfrentamento da violência de gênero, né, que a gente precisa assim, se debruçar sobre os dados da violência para tratar estratégias, para especificar estratégias dentro da Defensoria Pública e buscar que as políticas públicas sejam realmente efetivadas em todos os setores. Porque assim, por exemplo, nesse caso que a gente está mostrando aí dessa mulher que foi apedrejada pelo ex-companheiro, perdeu a cunhada que foi morta também aí a facadas, esse caso, existe lei já bem clara no Brasil, existe também um serviço de acompanhamento, de atendimento a essa mulher que é vítima. Agora, na prática, isso pode não acontecer e aí a Defensoria entra para que seja cobrando que esse serviço seja realmente eficaz e oferecido para as mulheres? Na verdade, a Defensoria ela é integrante da rede de atendimento à mulher em situação de violência de gênero, né? Então, ela vai atuar no atendimento direto à mulher, vai atuar coordenando essa interlocução assim, entre os setores, entre a política pública, né, voltada às mulheres e cobrando efetivamente assim, políticas que atendam as mulheres e propaguem uma redução também preventiva, né, e uma repressão a esses casos tão violentos. Pois é, falando sobre essa história aí absurda de violência, a mãe da mulher que foi apedrejada disse que a filha se sente culpada pela morte da cunhada. Ela está muito traumatizada pela morte da cunhada, porque ela acolheu a menina dentro de casa, porque não tinha onde ficar, e hoje, por conta dela ter tido um caos com esse cara ter feito covardia tanto com ela como com a cunhada. Pois é, né? Ela já está lidando aí com a dor de ter sido agredida, de ter sofrido uma violência e também com a dor de ter perdido a cunhada, porque ela se sente culpada, né? Que foi o ex-namorado dela que cometeu o crime, segundo a própria vítima, e a investigação da polícia aponta que é isso. Pois é, Juliana, é um caso até que a gente tem que abordar uma questão assim da informação e do cuidado a essa mulher, né, que passou por esse episódio, né, de violência. Gravíssimo, gravíssimo. Por isso que a gente preconiza assim, que o atendimento à mulher tem que ser integral. Então, esse atendimento integral, por exemplo, passa pelo fortalecimento dos centros de referência, por exemplo, que fazem um atendimento psicossocial, tem a orientação jurídica, né, que a Defensoria presta também dentro desses centros. Então, quer dizer, não é uma situação de violência que tem muitos aspectos, né? É muito delicada e a mulher merece, primeiro, não merece passar por uma situação dessas. E quando passa, tem que ter um atendimento efetivo. E olha, não foi só essa história que aconteceu, a gente tem um exemplo também de uma grávida de 25 anos que foi esfaqueada no meio da rua em Vila Velha. Essa mulher seria usuária de drogas. Uma mulher grávida de 25 anos foi esfaqueada no meio da rua. O crime aconteceu sábado à noite, em Cobilândia, Vila Velha. A vítima foi atingida com 2 facadas em cada coxa, uma no antebraço e 3 nas pernas. Policiais agora querem saber quem cometeu e qual o motivo do crime. Segundo moradores da região, a mulher está grávida de cerca de 3 meses e é usuária de drogas. Ela foi socorrida e levada para um hospital da região. O estado de saúde dela não foi informado. Você vê aí mais uma mulher em situação de vulnerabilidade total, né? Porque tudo que aponta aí é uma usuária de drogas, já tem aí um problema acontecendo, né? Que não é um caso isolado, a gente já falou aqui por várias vezes, mostramos essa realidade do consumo de drogas, esse vício, da falta que as pessoas sentem de um apoio, de um atendimento especializado para se livrar das drogas. Não, e quando a gente fala no aspecto assim da mulher, por exemplo, em situação de rua, ou então uma mulher que ela tenha, né, o uso problemático assim de álcool e outras drogas, a gente vê que são situações assim que aumentam a vulnerabilidade dela e sim, a gente tem que ter um tratamento diferenciado, pois essa pessoa, esse indivíduo, na perspectiva de direitos humanos,
tem uma propensão maior de ter violências, assim. Então, é uma questão social muito problemática. Pô, a gente já está com várias participações aqui pela nossa transmissão ao vivo e as pessoas estão bem assustadas, assim, com a tamanha violência que a gente tem visto, tá vendo, mostrando aí no fim de semana, 4 mulheres sofreram violência. A gente tá, olha aqui, olha, deixa eu ler alguns comentários. A Nelly Charilli, muito triste o que está acontecendo com essas mulheres. A Juliana Souza, misericórdia. Maria Ambrosina, é muita violência, meu Deus. Gilberto Marcelino também já participando aqui, tá triste, colocou várias carinhas. O Agostinho aqui falando, é muita violência contra as mulheres, é preciso reverter esse quadro. E aí eu te pergunto, doutora Maria Gabriela, como reverter esse quadro? Porque a gente já vem há tanto tempo falando, a gente vê mudança na lei, a gente vê delegacias sendo criadas, especializadas em atendimento à mulher, mas isso continua a acontecer. Isso, eu acho que a primeira coisa é a gente se preocupar com essas mulheres que estão sendo vítimas da violência, né? Você ampliar a rede de atendimento, né, especializado, você trabalhar também políticas públicas voltadas para a educação também, educação de gênero, no sentido de que essa violência ela é inadmissível. Assim, a mulher não pode sofrer uma violência em relação à sua integridade física, à sua vida, às suas liberdades, seja sexuais, de crença, pelo simples fato de ser mulher. Tem um comentário aqui da Andréa Ribeiro, as leis tinham que ser mais rigorosas, sem fiança, porque às vezes eles sabem que as leis são brandas e é aí que eles aprontam. Vamos falar sobre as leis e qual a punição para homens, por exemplo, agressores. Já a gente fala sobre essa punição. O que tem que ser revisto, né? Porque alguma coisa tem que mudar, né, gente? Vamos voltar aqui a falar sobre a violência contra a mulher. Em Nova Almeida, na Serra, uma jovem de 20 anos foi espancada por um grupo de homens e precisou ser internada. Renata Zaccaroni está na nossa redação de jornalismo e tem todos os detalhes dessa história pra gente. Boa tarde, Renata. Juliana, a vítima contou que levou chutes, socos e até pauladas, mas ela disse que não conseguiu ver quem eram os agressores e nem quantos. Isto foi ontem à noite. A vítima é moradora de rua, usuária de drogas e informou à polícia que tinha dívidas com traficantes da região. Depois das agressões, ela ainda ficou perambulando pelas ruas desnorteada e levou 5 horas até pedir ajuda. Uma ambulância do SAMU foi acionada e a mulher levada para um hospital estadual na Serra. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. O estado de saúde dela é estável, Juliana. Obrigada, Renata, pelas suas informações. Já a gente volta a se falar. A Renatinha vai voltar com outras informações pra gente, tá? Outras notícias. E olha, tô recebendo aqui no estúdio a defensora pública, a Maria Gabriela Agapito. A Defensoria, gente, lançou há poucos dias a Coordenação de Proteção e Defesa das Mulheres, que vai atender exatamente mulheres que são vítimas de violência. Tá aí mais um caso. Usuária de drogas, moradora de rua, que sofre uma violência. Isso, Juliana, foi o que eu disse há pouco, né? Se não houver uma política pública, né, voltada, assim, para mulheres, assim, em especial situação de vulnerabilidade, a gente vai ter novos relatos de violência desse tipo, assim, quer dizer, a mulher, ela tem que ter, as mulheres em geral, elas têm que ter um tratamento adequado. Você imagina a situação dessa mulher, né, pessoa em situação de rua, assim, ela em situação de rua, ela está à mercê de sofrer violências maiores que os homens. E olha, na nossa conversa anterior, parei aqui falando sobre a questão da lei. Tem um comentário da Andréa Ribeiro falando que as leis tinham que ser mais rigorosas, sem fiança, porque às vezes os homens, os agressores, né, e aí a gente está falando nesse caso de ex-companheiro ou até companheiro mesmo, que bate na mulher, ela fala assim, porque às vezes eles sabem que as leis são brandas e aí que eles aprontam mesmo. A Jaqueline aqui, Picoretti, também falando, é muito triste, tem que mudar as leis, também destacando o que tem de lei hoje no Brasil. A gente tem a Lei Maria da Penha, né, que acabou de fazer 13 anos, você tem uma alteração no Código Penal para inserir, né, o feminicídio, né, que é o homicídio em razão da questão de gênero, né, também.
E, assim, eu ouso discordar, assim, eu acho que não seria uma perspectiva, assim, de você ter um endurecimento das leis, assim. Na verdade, você tem que cobrar que as leis que existem, assim, sejam aplicadas. Porque o maior medo das mulheres, quando a gente fala em agressões, é voltar que isso aconteça. Você denuncia, que é importantíssimo que a denúncia seja feita, que assim que aconteceu uma coisa, tem que denunciar, porque não muda, não. Quantas e quantas vezes a gente já mostrou, o negócio só piora e às vezes termina em morte. Então é importante que a denúncia seja feita. Agora, o medo dessas mulheres é: eu vou lá, denuncio, ele fica solto e vem aqui e me mata. Na verdade, assim, o que essa mulher tem que buscar? Né? Ela tem que buscar um atendimento aí especializado, que ela pode ter aí dentro das delegacias, né, de atendimento à mulher. Se ela não, ou centro de referência, você pode ter também em outros lugares que você não tenha centro de referência, o CREAS, ou então as delegacias em geral. E mais uma perspectiva que deve ser contextualizada aqui: esse tipo de violência não é uma violência que a sociedade deve se mostrar omissa. Então, se acontecer algum episódio que um vizinho, né, esteja presente, um familiar e tudo mais, ou então que se escute, assim, não deixem isso passar. E não é uma coisa que se resolve, você tem que efetivamente denunciar. E a denúncia pode ser feita pelos canais da Polícia Militar, no 80, né? E a mulher, ela tem que se sentir à vontade de procurar a rede de atendimento para ser acolhida, né? Isso é uma coisa que a Defensoria sempre preconiza. Ela deve, nesse momento, ser acolhida, se não há uma situação de revitimização, porque ela conta o que ela passou e, às vezes, a abordagem não pode ter sido adequada, mas ela tem que denunciar. E aí, se a abordagem não foi adequada, se no equipamento ela não foi devidamente aí orientada, isso também deve ser corrigido. E olha, deixa eu voltar a conversar com a Renata Zaccaroni, que está lá na nossa redação, porque olha, no mês passado, vocês devem se lembrar que o presidente Jair Bolsonaro vetou um projeto de lei que obrigava hospitais e unidades de saúde a comunicar à polícia casos suspeitos de violência contra a mulher num prazo aí de 24 horas. Renata, é uma decisão bem polêmica, né? Pois é, Juliana. Hoje, uma lei que vigora desde 2003 determina que a denúncia seja feita apenas para o sistema de saúde. A decisão do presidente acabou dividindo opiniões. De um lado, parlamentares da oposição viram a proibição como uma forma de repreender as medidas de enfrentamento à violência doméstica. Do outro, teve quem apoiasse a iniciativa e desse razão à justificativa usada por Bolsonaro de que o projeto de lei deixa a vítima mais vulnerável, já que a mulher que buscou atendimento médico é identificada mesmo sem o seu consentimento. Algumas feministas argumentaram que a escolha de informar ou não a polícia deve ser da mulher e nunca de forma compulsória, já que o que precisa ser de fato trabalhado é o fortalecimento da rede de apoio à vítima, assim como a criação de leis que garantam a punição dos agressores. Juliana. Tá certo, Rê, obrigada aí pelas suas informações. Uma situação bem complicada, né? Essa coisa assim do avisar, comunicar uma violência, porque, reforçando o que a gente falou aqui, muitas mulheres têm medo de denunciar, ou o camarada vai lá, não vou mais fazer isso, né? Eu te amo, não sei o que, aí não denuncia. Qualquer pessoa pode fazer a denúncia e é importante que o setor de saúde, quem presta o atendimento a essa mulher, também registra o que está acontecendo, né? Na verdade, assim, há aí uma discussão em relação à autonomia, né, da mulher, assim, em denunciar, né? Então, ela, quando vai ser atendida, né, numa unidade de saúde, ela tem que estar livre, né, para realmente receber o atendimento e aí decidir, né, por si, se ela vai ou não. Mas, de qualquer maneira, assim, é importante você pensar numa comunicação, não por um fim criminal, assim, mas uma questão, assim, de dados, né, coleta de dados para direcionamento de políticas públicas. É o que precisa ser feito, né? E olha, lembrando aqui do que aconteceu com uma mulher que foi apedrejada, a cunhada dela foi morta, a mãe dessa vítima apedrejada contou que a filha teve que se fingir de morta. Vamos ver. Começou a dar pedrada nela, jogaram no chão. Aí o outro falou, assim,
o tal do Neguinho falou assim, ela tá viva ainda. Aí ele pegou e meteu a pedra em cima da cabeça dela. Isso foi o tratamento dela aqui, agora comigo. Aí ela se fingiu de morta mesmo para não morrer. Se fingiu de morta para não morrer é muito absurdo, né? Sim, são relatos assim, muito desesperadores, assim, não tenho nem outra palavra para identificar assim, a violência que as mulheres sofrem no nosso estado. Então, é necessário mesmo que a gente congregue esforços para modificar isso. Isso é o que tem que mudar. Agora, só para a gente finalizar aqui, doutora Maria Gabriela, vamos falar para o pessoal de casa, quem quiser buscar essa ajuda, nessa coordenação, é um atendimento novo que está sendo oferecido na Defensoria. Onde buscar, como entrar em contato? Nós temos o Núcleo Especializado, né, de Defesa da Mulher, né, que atende ali na Cidade Alta. Todos os endereços estão no site da Defensoria, eu posso colocar aqui. A gente está com o site aí na tela. Ah, é ótimo. Temos também alguns atendimentos da Defensoria nos centros de referência, a gente também vai listar ali. E temos a comissão de estudo que não faz um atendimento direto, mas trabalha buscando dados da violação de gênero, né, em geral. Fora isso, temos as defensorias de atendimento à vítima, que são aquelas defensorias vinculadas às varas de violência doméstica, que a mulher, assim, naqueles endereços localizados no nosso site, pode procurar se já houver alguma medida protetiva já distribuída, uma ação criminal e buscar orientação. Deixa eu aproveitar de passar, antes da gente encerrar aqui, uma pergunta da Angélica, que ligou para a minha produção e ela está falando o seguinte: eu passei pela Lei Maria da Penha, fomos ouvidos pelo juiz e liberados. Agora, a gente teve uma audiência para partilhar no terreno e ele não quer dar minha parte. Eu queria um apoio para me livrar dessa situação, quero uma ajuda para não ter mais nada com ele, ligação nenhuma. A Defensoria pode me ajudar com isso? Eu tenho medo de ser vítima de violência de novo. Não, isso com certeza a Defensoria também atua, porque a violência ela se reflete de várias formas, né? Isso é uma espécie de violência patrimonial. Então a Defensoria pode atender essa pessoa, essa mulher, e aí ela relatando que há sim uma medida protetiva e que houve já um episódio de violência, a gente vai ter todo o cuidado para tratar isso nessa ação também, que tem um reflexo patrimonial e configura sim uma violência de gênero. Uma telespectadora que ligou para a gente não quis se identificar, ela fala assim: onde fica a Defensoria na Serra? Eu queria aproveitar para dar meu relato. Eu já sofri todo tipo de violência, como xingamento, já fui agredida. Eu fico triste quando vejo no jornal notícias como essas. No Brasil não tem leis de verdade que protegem as mulheres. É muito triste. A Defensoria Pública tem um núcleo de atendimento ali perto no Jardim Limoeiro e perto do Golaço, que é o ponto de referência, mas o endereço está direitinho no nosso site. Ela pode comparecer, se ela já tiver uma medida protetiva, ela vai ser atendida pelo defensor ou defensora da violência doméstica pela vítima, ou então ela pode nos procurar no núcleo especializado de atendimento à mulher, que fica na Cidade Alta, ali na Pedro Palácio 60. Tem essas opções, as duas opções. Ou até ir para o centro de referência de Serra, que fica em Serra Sede, e a gente tem um dia de atendimento lá da Defensoria. Mais uma moradora da Serra que também ligou para a minha produção, é a Sandra. Eu fui vítima de violência doméstica há 2 meses e fui à Delegacia da Mulher, em Ilha de Santa Maria. A delegada me tratou bem, fazendo o papel dela, mas o tratamento dos policiais é o pior possível. Eles fazem o trabalho deles, mas no fundo a gente sente o machismo. O ambiente é ruim, é hostil, não é acolhedor, não é humanizado. Muitas vezes a mulher deixa de denunciar porque já foi à delegacia e não se sentiu bem lá. Sandra, minha produção já está entrando em contato com a Polícia Civil para te dar uma resposta, viu? E é importante, fiz questão de ler esse comentário aqui para a gente encerrar, porque ela disse: olha, a delegada me recebeu super bem, mas e os homens que estão lá? Ela se sentiu hostilizada.
ela sentiu um machismo ali no clima. Pois é, isso que a gente tem que combater, né? É importante que ela também denuncie essa situação na corregedoria da Polícia Civil, assim, porque a gente tem que ter nesses espaços um tratamento diferenciado, senão a perspectiva de busca do interesse dessas mulheres se perde, porque ela não pode estar num espaço que ela tem que ser acolhida de uma forma que ela se sinta culpabilizada e retome essa situação de vítima dela. Ela tem que dar o relato dela de forma livre e ser ouvida de forma acolhedora. Tá certo. Queria agradecer muito a sua presença aqui. Uma boa tarde, uma ótima semana. E fica aí a mensagem. Tem que denunciar. Busque os canais, porque mesmo se sentindo hostilizada, tá lá a Delegacia da Mulher e uma delegada muito competente para atender, né? Isso aí. Uma boa tarde, viu? Obrigada. Boa semana. Boa tarde.